de qualquer maneira, não interessa qual é a maneira, desde que seja uma vida digna, e não a pessoa já está com lesão neurológica, como era o caso do meu sogro, e jamais ia poder ter uma vida decente. Deixa ele morrer, caramba, deixa a natureza fazer o seu papel. Tá? Sou contra o suicídio. Eu tive um caso na minha família, uma prima da minha esposa fez suicídio assistido porque ela tinha dores muito grandes, né? Então, isso na Suíça é permitido. Você se associa a uma associação e depois, enfim, os médicos têm que dar um parecer, etc. Aí vem um médico, dá um copo com um líquido lá, você toma e morre. É um suicídio assistido. Eu acho que está na liberdade dela. Se ela quer interromper a vida, tudo bem, eu não posso impedir isso. Né? Então, não é? Se a pessoa não quer sofrer, tudo bem, eu acho que é uma decisão dela. Não é? Agora, eu acho que tudo isso devia ser baseado em conhecimento. E nesse caso, nessas áreas, esse conhecimento tem que ser ampliado, porque do ponto de vista material, nada disso faz sentido. Não faz sentido sofrer, não faz sentido morrer, compreender? Não há. Sabe por quê? Do ponto de vista material, a vida não faz sentido. Nós simplesmente estamos aqui, a gente tem que cair num existencialismo. Nós estamos, sartriano, nós estamos aqui, temos que aproveitar a vida e fim de papo. Não existe uma meta, não existe uma evolução para a humanidade. Como é que falam lá? Acho que o Dawkins mesmo falou. Como é que é? É o relojoeiro cego. A evolução é um relojoeiro cego. Ele não tem o objetivo de fazer um relógio. Simplesmente vai montando as pecinhas. Caramba, eu acho que a gente, examinando cuidadosamente, a gente vê que cada vida nossa tem um certo sentido, principalmente se a gente olha para trás, e nós podemos olhar muito mais do que eles. Aliás, Dib também, né? Olhar muito mais do que os jovens para trás, né? A gente vê que muita coisa que aconteceu e que foram sofrimentos, etc., tinha um certo sentido na vida. Isso a gente só pode entender ampliando a concepção de mundo que a gente faz do ser humano e da vida em geral. Eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar antes da próxima pergunta, que não é relacionada à pergunta anterior, que eu acho que eu quero defender uma coisa que ele citou no tempo de crítica dele, que eu acho fundamental, assim, muito importante. Ele citou jogos de soma zero, como as Olimpíadas, que são jogos em que para cada um que ganha, outro perde. Existem também jogos de soma negativa, em que mais ou menos independente das suas ações, você acaba saindo pior só por ter entrado no jogo do que você estava inicialmente. E existem jogos de soma positiva, em que colaborar é desejável e em que os indivíduos podem acabar ganhando juntos. Eu acho que a gente podia criar uma campanha Caleiro-Setzer aqui em favor dos jogos de soma positiva. Eu acho que, apesar disso não ser uma questão transhumanista, eu acho isso uma questão fundamental. Assim, a quantidade de tempo que as pessoas passam em jogos que destroem utilidade, ou seja, tempo que elas poderiam estar aproveitando melhor em outras coisas. Por exemplo, o Farmville eu acho que é um exemplo fundamental. Assim. Se alguém aqui usa o Farmville, pelo amor de Deus, pare! Aquilo é um desperdício enorme de tempo. Existem N maneiras que a indústria de jogos criou para deixar a gente viciado em jogos. Escolham os jogos colaborativos, sabe? Existem jogos de tabuleiro colaborativos, existem jogos de videogame colaborativos. Com isso, você cria uma mentalidade de estar colaborando mais. E além disso, os estudos de psicologia positiva indicam que a gente se acostuma com muito mais coisas do que se imagina. 8 meses depois, pessoas que se tornaram paraplégicas por causa de um acidente estão tão felizes quanto pessoas que ganharam na loteria. E isso deve ser um indicativo forte para a gente de como a mente humana é adaptável no sentido de felicidade. Então, se você vai se sentir mais ou menos igual, feliz a respeito do que você estiver fazendo, por que não escolher um jogo de soma positiva, de colaboração, em que você tenta maximizar a quantidade de impacto positivo que você causa no mundo? Sabe, se esses jogos existem, eles podem ser um pouquinho mais burocráticos no começo. Ele pode envolver ter que ligar para pessoas que você não queria ligar, estudar assuntos que talvez não sejam tão interessantes, etc, etc. Mas se você quer gerar um jogo de soma positiva, eventualmente a sua psicologia vai se adaptar. E trabalhar em direção a isso vai ficar quase tão bom quanto jogar Diablo 3. Eu prometo. Eu prometo. Deixa eu contar um caso. Infelizmente, Roger era o nome dele, um ex-aluno nosso aqui, que foi uma das vítimas, ele não morreu, uma das vítimas daquele desabamento que houve em Guarulhos de uma danceteria.
ou de um restaurante que foi usado como danceteria. Ele foi lá, a convite de um primo, e o irmão dele foi buscar um carro, foi alguma coisa, e não estava lá naquele momento. Aliás, havia 3, acho que havia um irmão dele, exato, havia um irmão dele, um primo. O primo estava telefonando para aquele que estava fora da festa, estava num banheiro, e quando desabou, o banheiro sustentou. O irmão do Roger morreu. E o Roger perdeu uma perna. Vocês sabem que ele me contou 2 coisas fantásticas. Primeiro, que toda vez que ele via antes um aleijado, um cadeirante, ele sentia uma nostalgia. Alguma coisa mexia com ele quando ele via um cadeirante. Segundo, ele ficou um tempão ali com a viga em cima até conseguirem tirar. Ele teve a experiência do panorama. O panorama da vida é quando a gente tem um choque muito grande de quase morte, a gente vê a vida inteira como se fosse um filme, mas instantâneo. É que a memória se libertou do corpo físico, e aí a gente pode consultar essa memória com algo que está mais acima dela, dentro de nós, e aí a gente tem essa visão do panorama que é completamente inexplicável do ponto de vista físico, e em geral as pessoas não contam, porque sai completamente da vida normal, certo? Parece que o sujeito, ele acha que vai ser considerado louco por ter tido essa vivência, e muda totalmente a vida das pessoas. Então vocês veem como é que são essas coisas em termos de sofrimento, em termos desses acidentes, etc. Aliás, o que faz a ciência? Quando há um acidente, ela rotula acidente, né? E não pesquisa mais nada. Agora peguem qualquer acidente e vão ver o que levou as pessoas àquele momento. Momento que às vezes é questão de décimos de segundo e não haveria, certo? Como o caso que houve há muitos anos atrás de um piloto que era piloto particular, enfim, qualquer coisa, foi para Congonhas, o aeroporto estava fechado, ele voltou para casa pela 23 de maio, um carro saiu da outra pista, acho que não havia aqueles obstáculos, bateu nele e ele morreu. Vão contar a quantidade de coincidências que tem que ter havido para aquele momento dos dois se encontrarem ali e ele morrer. Sabe o que significa isso? Se a gente dá um sentido para a vida e um sentido para a morte, abre pesquisa. Na hora que você põe a culpa no acaso, você fecha a pesquisa, não há o que pesquisar. Eu sugeriria que pessoas que não são do IERF fizessem perguntas. Você tem fita ainda aí? Opa, então temos um limite intransponível, né? Então, eu só queria fazer um panorama do que vocês dois fizeram durante essa palestra. Vocês podem considerar como uma palestra ou uma reflexão sobre filosofia, né? Mas, enfim. Mas é importante esse tipo de espaço aqui no IME. Acho que deveria ter mais. Eu sou imiano. Mas, enfim. Essa questão mesmo dessa reflexão que você falou sobre a questão da vida e a morte, a questão da inteligência artificial, poldar ou até mesmo tanger esse assunto, que é um tabu dentro da própria sociedade. Uns falam que é uma questão de evolução, outros dizem que não. Eu acho que assim, o princípio, acho que para toda a sociedade, todo mundo tem o direito de escolher o que quer, o que realmente deseja. Tipo, se a pessoa deseja isso ou aquilo, ela tem que ter esse direito. A sociedade hoje, ela é podada que os seus direitos não são de fato concedidos. Porque a gente vive numa sociedade ou de um sistema econômico que ele poda essas reflexões e esses direitos. E que aí é a questão que até hoje mesmo a gente não tem uma questão de comunidade. Questão hoje é tudo falado do eu. Que nem você citou, grandes pessoas ali. Você citou o próprio Bill Gates, que ele fez vários investimentos em fundações, entre outros. Mas lembrando-se que também ele é um exemplo de uma pessoa que foi poldada pelo individualismo, é um cara que sempre pensou no lucro, entre outras coisas. Não que isso seja ruim, só que ele pensa no eu, e não depois pensou no ser como um todo. Estou dizendo que a sociedade hoje que a gente vive, ela tem esses problemas. Eu acho que, qual é a minha pergunta para vocês dois? É no sentido que a inteligência artificial, como está se pensando,
ela tem que, quais são as prioridades dela? Para quem ela de fato ela vai ser investido ou ela vai ser pensado? Eu acho que é nesse sentido, é para um grupo ou é para a sociedade? Se é para a sociedade, em quais são os princípios éticos e morais que ela tem que ser fundamentada? E aí a gente tem que pensar também no sentido que do respeito também, no princípio que todo mundo fala que não, tem que ser dessa forma, tem que ser de outra. Eu acho que a partir do momento que o ser humano ele começar a respeitar a si mesmo, e assim como os outros, e assim como elencar prioridades da comunidade, eu acho que assim a gente vai estar numa evolução. Que eu nem sei se dá para falar que é evolução, porque evolução é uma coisa muito abstrata. O que é evolução de fato? Acho que é nessa reflexão. Quais são as prioridades que a inteligência artificial, para quem ela está sendo colocada? Para um grupo ou para uma sociedade? Bom, para começar, eu acho que, em primeiro lugar, isso é tema do meu mestrado, né? Eu pretendo estudar justamente quais são os valores que devemos preservar, e dentre os valores que devemos preservar vai estar a questão de se devemos preservar valores mais comunitários, grupais, valores de interação, valores relativos à interação humana, ou se devemos preservar mais valores individuais, valores de determinação por identidade e exclusão de um grupo, e etc, etc. Então, eu acho que sim, essas questões são profundamente fundamentais. É verdade que tanto a inteligência artificial como as demais tecnologias que eu citei que podem melhorar a condição humana são tecnologias que têm um potencial de ser exploradas primeiro por uma elite e depois apenas gradualmente por outros setores da sociedade. Se, por exemplo, tecnologias de melhoramento cognitivo custarem caro o suficiente para só serem acessíveis à parte mais rica da população, o que em parte já acontece, né? A gente já tem modafinil, e modafinil é mais caro do que a população da África subsaariana pode comprar, por exemplo. Você vai ter um processo de transição, em que, de fato, as elites acessam primeiro essas tecnologias. É difícil saber a velocidade de transmissão. Aparentemente, o que tem acontecido ao longo da história é que quanto mais velha a tecnologia, mais ela demorou para se espalhar. Então, hoje em dia, na África subsaariana, quase todo mundo tem um celular com uma conta bancária com crédito, enquanto o avião ou o carro demoraram muito mais tempo para se expandir como tecnologias. Então, a expectativa é que a velocidade de distribuição seja maior a cada nova tecnologia. Mas é evidente que grupos poderiam se apropriar dessas tecnologias, né? Então, por exemplo, a IBM tem um projeto de mapear um cérebro em 25 anos. Não tem como saber se, caso eles consigam fazer isso, se eles vão se apropriar dessa tecnologia para fins institucionais que não são desejáveis para o resto das pessoas. Isso é uma questão fundamental, mas, de novo, é necessário lembrar que muitas vezes a gente está lidando não com forças que a gente pode impedir, mas com forças que a gente, no máximo, pode guinar para uma determinada direção. Então, talvez seja o caso que alguma instituição vai criar uma inteligência artificial forte, do tipo que ele defende, que talvez não seja possível. E se isso for o caso, é muito melhor que essa instituição seja uma instituição ligada ao Leverage Research, ao Singularity Institute, ao meu instituto, o Instituto de Ética e Racionalidade e o Futuro da Humanidade, do que ele seja ligado à Exxon, à Shell e a outras instituições que, claro, têm interesses como qualquer uma. Um dos maiores perigos com os quais a gente tem que lidar é o perigo político, né? O perigo de que, por exemplo, vamos supor, né, um cenário ótimo a respeito de singularidade. Uma série de cientistas conseguem, todos bondosos, que se importam com inteligência artificial amigável, tudo dá certo, a gente consegue criar uma forma provada de inteligência artificial amigável. Eles vão para o porão e começam a programar a tal máquina. Daí o sistema de defesa dos Estados Unidos chega, invade o lugar com alguns tanques, algumas metralhadoras, etc., declara que aquilo é uma questão de segurança nacional, e, convenhamos, é uma questão de segurança nacional, impede o processo, usa a inteligência artificial para facilitar uma tecnologia do exército americano e pronto. Não usa uma arquitetura amigável, e dado que a arquitetura não é amigável, não adiantou nada ter resolvido todos os outros problemas.
Esse é um dos problemas mais perigosos com os quais a gente tem que lidar, mas, de novo, ele é menos perigoso do que o problema de não tentar. Se todas as pessoas que decidem que amigável é bom deixam de tentar, são as outras pessoas que vão conseguir. E isso é um perigo maior. Então, eu acho que essas são questões fundamentais. O fato de que a China está buscando pesquisadores de inteligência artificial também, contratando pessoas, inclusive, que já tiveram ligações com esses institutos, é outra manifestação de que pode ocorrer uma guerra fria de velocidade de desenvolvimento de tecnologias que pode acabar prejudicando a todos nós, principalmente a nós que somos brasileiros, não temos nada a ver com o conflito internacional entre os países mais poderosos. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Peraí. Como é seu nome? Anderson. Qual é o curso que você está fazendo? Matemática aplicada. Matemática aplicada. Anderson, sinto dizer isso aí. Você não está tendo uma formação em matemática aplicada, você está tendo uma deformação humana. Sabe por quê? Porque no curso de matemática aplicada você só trata de coisas formais, a menos de um pouquinho de física que vocês têm, né? Nem isso. Lá também a física é toda expressa matematicamente, certo? É tudo matemática que os caras dão, certo? E acontece que você não é uma mente formal matemática. Você é muito mais do que isso, certo? Então, se você ficar só no que você está aprendendo aqui, você vai ter uma bruta deformação na sua vida. Você tem que equilibrar isso aí com as outras coisas, não é? E por isso que você disse que deveria haver mais disso aqui, porque... E vocês vejam quantos colegas que apareceram aqui. Cunil, que já foi embora. Acho que foi o único. Tem algum mais colega, professor aqui do I. Eles não se interessam por essas coisas. Eles estão preocupados com suas pesquisas matemáticas. Então você tem que fazer. Eu acho que isso é um erro profundo de todas as universidades, principalmente as brasileiras, né, que fazem um ensino só profissionalizante. Só que a pessoa não vai ser só um profissional, e muito menos na sua profissão ele vai ser só um técnico, ele vai ter que ser um indivíduo, ele vai ter que conviver com outros, etc. Nada disso está sendo ensinado. Por isso que eu introduzi aqui no IME a optativa de leitura dramática, já faz muitos anos, você devia fazer. Né? Que aí você vai equilibrar um pouco com uma atividade artística que vai te desenvolver muito. Né? Mas tudo bem. Você falou individualismo. A gente tem que ser... eu tinha uma outra palavra, não me lembro, mas a gente tem que ser individualista na medida em que a gente não abdique da nossa individualidade, a gente seja um indivíduo diferente dos outros, mas na medida em que a nossa individualidade é posta a serviço dos outros. Você veja o caso da Madre Teresa de Calcutá. Certo? Ela fez coisas maravilhosas, mas ela não tinha individualidade. Ela disse assim, qualquer coisa que o Papa falar é lei. Não tinha individualidade, não tinha crítica, claro, apesar de ter feito coisas maravilhosas. A gente tem que partir da nossa individualidade, criar a partir da nossa individualidade. Mas para isso a gente tem que desenvolver a individualidade tendo a sociedade como meta. Se você faz o seu curso dizendo, com esse curso eu vou ganhar mais dinheiro, certo? Ou vou ter uma profissão onde eu possa ganhar, sobreviver, você está sendo individualista egoísta. Nós devíamos ser individualistas sociais. Certo? Prioridades da inteligência artificial. Bom, ao que está a serviço, a quem está servindo a tecnologia? É o capital. Não tem outro jeito. É o capitalismo selvagem, né? Que foi discutido lá no nosso grupo. Capitalismo selvagem. Isto é, e qual é a base do capitalismo selvagem? Ela data do século XVIII, com Adam Smith, que diz que se a gente satisfizer os egoísmos e as ambições de cada pessoa, uma mão invisível virá e vai estabelecer a felicidade geral. Quer dizer, nós estamos procurando essa mão invisível até hoje e ninguém achou, porque cada vez nós temos mais miséria. Nós temos coisas positivas, eu citei aqueles movimentos ecológicos, direitos sociais da paz, temos coisas positivas. Só que, infelizmente, toda essa tecnologia está servindo ao egoísmo e à ambição.
Eu não sei se você vai, Anderson, se você vai concordar, que o egoísmo é sempre destrutivo. Pode não ser a curto prazo, mas vai acabar sendo a longo prazo. Para a própria pessoa egoísta e para aqueles que vão sofrer do egoísmo dele. E existe uma outra contrapartida, o oposto disso, que é o amor altruísta. O amor altruísta é sempre construtivo, sempre. Quando você faz alguma coisa não pensando em você, mas pensando exclusivamente no outro, é difícil, eu entendo que a gente tem dificuldade, a nossa parte física também é muito forte, né? Mas a gente tem que suplantar isso, por quê? Porque o amor altruísta não pode vir da matéria, sinto muito. Primeiro ele tem que ser feito em liberdade, se não for em liberdade não é altruísta. Né? E liberdade não faz sentido do ponto de vista material, não pode advir da matéria. Né? E essa é a mensagem do Cristo, amor altruísta, hein? Essa que é a grande mensagem depois do Buda. Ele fez uma renovação do budismo. Certo? Bem, então eu acho que essa que deveria ser. E acontece que não é isso que está ocorrendo com a tecnologia. Ela está servindo exclusivamente ao egoísmo e à ambição. É curioso que o Google não começou assim. Os caras quisiam fazer uma rede social, etc. Tal. Depois eles perceberam que aquilo dava para ganhar dinheiro. E é impressionante o que os caras fazem para ganhar dinheiro. Esse livro do Cleland mostra isso aí muito bem. É um negócio assim, absolutamente impressionante. Né? Eles partem do princípio de que não existe privacidade. Não é para haver privacidade. Porque as pessoas não... E o pior é que a gente está vendo isso com o Facebook, tudo, né? Twitter lá, estou entrando no banheiro, estou sentando. Certo? Imagina assim. Até esse tipo de privacidade está indo embora. Então é isso aí. Eu acho que a gente vai conseguir uma evolução social apenas se a gente partir do indivíduo como um indivíduo diferente dos outros, só que ele fazendo ações realmente sociais. E todos os cursos deveriam ter algo nesse nível, em todos os níveis de estudo. Não é? O curso de leitura dramática faz um pouco disso, porque você tem que tomar consciência dos outros quando você representa uma peça e tal, você tem que ver você tem que interpretar, você tem que pôr seu coração, seus sentimentos, etc. E aí você começa a pensar de uma maneira viva. Anderson, você está sendo educado para pensar de uma maneira morta. Tem uma questão ali, tem outra ali depois. Tem várias em vários lugares. Eu queria fazer um comentário primeiro. Se mover até o microfone. Eu queria fazer um comentário primeiro, depois a minha pergunta, e são ambos relacionados com aquele diagrama ali. E o comentário é, existe uma outra forma de ver essa questão, uma que eu pessoalmente não concordo, mas existe divulgação dela por aí, de que o mundo físico é uma parte própria do coletivo individual da humanidade. Eles acreditam que o mundo físico é moldado pelos nossos pensamentos, inclusive um argumento existe de que os micro-organismos existem porque o Pasteur nos convenceu de que eles existem e a gente perpetua essa crença e, portanto, perpetuamos a existência deles. Mas, enfim, esse foi o comentário. A pergunta é a seguinte. Eu achei que foi muito bem argumentado que, independente se eu concordei ou não, que existe uma coisa além do mundo físico no ser humano, no pensamento do ser humano. Agora, existe uma coisa que eu não entendi, é a associação entre essa ideia de que existe uma coisa além do mundo físico no ser humano e a ideia de que, portanto, o ser humano não consegue reproduzir esse tipo de pensamento por vontade própria. Ou seja, por que o ser humano, naquele diagrama, não consegue agir, não conseguiria agir dentro da esfera da existência dele próprio, a parte que transcende o físico, para criar alguma coisa semelhante a ele mesmo. Ficou clara a pergunta? Não. Olhando naquele diagrama, eu vou chegar mais perto. Olhando nesse diagrama aqui, a gente tem... A gente tem o ser humano aqui transcendendo o mundo físico e a ideia de que a inteligência artificial estaria presa nesse conjunto do mundo físico. O que eu não consigo entender é por que a criação de uma inteligência artificial, porque foi feita por parte do ser humano, não pode estar aqui também. Por que o ser humano não pode agir dentro do conjunto da transcendência dele próprio? É essa a minha pergunta. Essa é fácil. É que essa parte aqui, aliás, note que fica tudo aqui.
A inteligência artificial está aqui. Totalmente aqui. Ela não sai daí, certo? Apesar de estar implementando pensamentos humanos. É o que aquele computador está fazendo. Só que esses pensamentos são pensamentos de máquina, entre aspas, são pensamentos maquinais, que a gente consegue colocar numa máquina e se tornam físicos, certo? Acontece que essa parte não é física. É só isso, não é física. Então, agora, ela atua aqui. Eu tenho uma teoria de como isso se passa. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Suponha que vocês têm uma célula. Essa célula, ela pode mudar de estado e começar a se subdividir. Ou ela pode pegar e começar a morrer, apoptose, isso é meiose, mitose. Ou então ela pode continuar no mesmo estado que ela está. Pelo que eu sei, você examinando a célula, você não consegue prever o que vai acontecer no próximo instante. Certo? Então existe um não determinismo aqui, quer dizer, as influências externas não determinam o que vai acontecer. Justamente onde não existe determinismo, onde existe não determinismo, que eu ia mostrar para vocês na máquina de Turing, mas pulei, não é? Há possibilidade de escolha entre qual transição vai ser feita. Certo? E vocês sabem de uma coisa? Eu vou mostrar uma transparência. Que eu queria incentivar vocês a olharem isso. Isto aqui, a FAPESP tem um site com borboletas. Essa é uma borboleta vista de baixo e a borboleta vista de cima. Certo? Essa foto eu que tirei. Vamos começar daqui. Isto aqui é a costela de Adão. Existe aqui fora, se vocês vão no estacionamento aqui interno, vocês podem ver lá tem costela de Adão. E ela tem uma coisa que é chamada em inglês cheese plant, por causa dos buracos dela. Bom, muito bem. É a Monstera deliciosa. Parece que é aquela flor que aparece aqui, aquela branca, né? Parece que é comestível. Eu nunca tive coragem de experimentar. Mas olha aqui. Olhem uma coisa extraordinária aqui. E, por favor, toda vez que vocês olharem uma costela de Adão, observem essa curva que ela faz. E olha que coisa incrível que a folha, quer dizer, na verdade é uma folha só que é recortada. Esse recorte aqui acompanha a curva. E ela vai crescendo, 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 e essa curva é preservada. E a gente reconhece essa curva, apesar de todas serem um pouquinho diferentes. Por quê? Porque nós chegamos no conceito dela. Certo? Então, e a gente reconhece que é uma costela de Adão. Agora vejam que coisa extraordinária. Você começa no comecinho, não tem o recorte. Aí ela vai crescendo, vai se recortando, vai crescendo, crescendo e vai preservando essa curva. É uma coisa assim, para mim, quando eu vejo uma costela de Adão, eu fico assim extasiado. Sabe por quê? Eu percebo a atuação do não físico sobre o físico. Sabe por quê? Eu estou reconhecendo um modelo, só que esse modelo é mental, é um conceito. Ele não existe fisicamente, e eu reconheço esse modelo. Eu reconheço na minha mente porque a natureza do modelo não é física. Eu chego lá, certo? Pois é, imagine, as células vão se dividindo, algumas morrem, são substituídas, tem regeneração, não sei o que, tal e coisa, e ela vai crescendo, crescendo e está sempre com essa mesma curva. Sabe, se fosse independente esse crescimento, não é, daria um futebol, certo? Daria, porque os sistemas biológicos são muito menos deterministas do que qualquer sistema físico. A planta não tem, é algo externo à planta que está controlando essa subdivisão celular. Certo? Se a gente fere o polegar, depois a impressão digital volta. Será possível? Como? Como é que vai regenerando o tecido e vai dar justinho aquela impressão digital nossa? Como é que essa impressão digital existe fora dela e ela que está impondo ela está fazendo a escolha, não é? Olha essa borboleta, que coisa absolutamente extraordinária. Olhem só, olha a simetria. Olha só, aqui tem uma entradinha, ali também tem entradinha. Aqui tem uma entradinha, aqui também tem entradinha. Olha lá, aqui tem uma isoladinha, uma figura, lá também tem. Aqui tem um pedacinho, ali também tem. Caramba, como é que se formou uma simetria dessas? Como? E o pior de tudo, viu, René? É que isso foi formado no casulo, estava tudo enrolado.